marido convidou a ex para o casamento da irmã, e a esposa fingiu estar tudo bem, mas planejou uma surpresa que deixou todos chocados. O aroma de carne assada e alecrim pairava no ar, uma névoa densa e familiar que preenchia cada canto da casa dos pais de Eduardo. Aos domingos, aquele cheiro era quase uma entidade, misturando-se ao som da televisão ligada no canal de esportes, onde seu sogro, Roberto, gesticulava para a tela como se o juiz pudesse ouvi-lo, e a voz suave de sua sogra, Lúcia, que insistia em encher os pratos com uma generosidade que beirava a coerção. Para Estela, casada com Eduardo há 4 anos, esses almoços eram um ritual de pertencimento forçado. Ela sorria, participava das conversas, elogiava a maionese de batatas de Lúcia, mas por dentro sentia-se como uma peça de mobília recém-adquirida, ainda com a etiqueta de preço pendurada, deslocada em meio à decoração antiga e cheia de histórias daquele lar. Ela era a esposa do filho, um título importante, mas que soava mais como um cargo do que como um laço de afeto genuíno. Aquele universo tinha suas próprias regras, suas próprias memórias, e ela era apenas uma espectadora privilegiada, nunca uma protagonista. O tilintar dos talheres e as risadas sobre os preparativos para o casamento de Camila, a irmã mais nova de Eduardo, criavam uma sinfonia agradável de normalidade. Falavam sobre as flores, o vestido da noiva, a ansiedade contagiante que precedia o grande dia. Foi nesse exato interlúdio de paz doméstica que Eduardo, depois de limpar a garganta com uma pequena tosse ensaiada, deixou cair a bomba. Ele não levantou a voz, não fez um anúncio formal. Pelo contrário, sua fala foi proferida com a mesma casualidade de quem comenta sobre o tempo, uma banalidade calculada que tornava a revelação ainda mais chocante. A propósito, convidei a Lívia para o casamento da Camila, disse ele enquanto cortava um pedaço de carne com precisão cirúrgica. Ela é praticamente da família, afinal. Tenho certeza de que, se você confia em mim, vai entender perfeitamente. O silêncio que se seguiu não foi apenas ausência de som. Foi um vácuo pesado, denso, que sugou todo o oxigênio da sala. Os garfos pararam a meio caminho da boca. Roberto baixou o volume da televisão. Lúcia, com a travessa de farofa nas mãos, congelou, o sorriso de anfitriã derretendo em uma máscara de pura confusão. Estela sentiu o sangue gelar. Piscou devagar, processando a informação, tentando encaixar aquele nome no contexto absurdo em que fora jogado. A Lívia, ela repetiu, a voz um fio quase inaudível. A sua ex-namorada, Lívia. Eduardo deu de ombros, um gesto que tentava ser displicente, mas que transbordava tensão. Ah, amor, isso foi há séculos, uma vida inteira atrás. Além do mais, ela conhece todo mundo, cresceu com a gente. Não tem problema nenhum, é só uma convidada a mais. Bish, ele olhou para os pais, buscando um apoio que não veio. Lúcia trocou um olhar rápido e carregado de significado com o marido, uma comunicação silenciosa que Estela não conseguiu decifrar, mas que claramente não era de aprovação. O ar ficou ainda mais espesso. Cada segundo de silêncio era uma acusação. Estela sentiu todos os olhares sobre si, esperando sua reação, medindo sua maturidade, sua segurança. A esposa ciumenta ou a esposa compreensiva? Ela sabia qual papel esperavam que ela desempenhasse. Engoliu em seco, forçando os músculos do rosto a se curvarem num sorriso que não alcançou seus olhos. Claro, querido, sem problemas. Eu confio em você. Aquelas palavras, no entanto, eram veneno em sua boca. A confiança que ela afirmara ter era, na verdade, uma corda bamba sobre um abismo de dúvidas. À noite, na segurança de seu apartamento, o claro que ela pronunciara com tanta convicção se transformou em uma tempestade de ansiedade. A imagem de Eduardo, tão calmo, tão seguro de si ao anunciar aquilo, não saía de sua cabeça. Por que agora? Por que Lívia?
A história oficial era que Lívia havia se mudado para Curitiba anos atrás, logo após o término, para fazer uma pós-graduação, e que eles mal se falavam desde então. Uma história que sempre pareceu plausível, limpa, definitiva. Mas a intuição de Stella, aquela voz interna que tantas vezes ela ignorara em nome da paz, gritava que havia algo errado. Com as mãos trêmulas, ela abriu o Instagram. A busca foi rápida. Lívia Albuquerque. O perfil era público, uma vitrine de felicidade perfeitamente curada. E a primeira foto quebrou a narrativa de Eduardo em 1000 pedaços. Não era uma foto em Curitiba. Era uma foto na Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, com a legenda: Lar, doce lar. Stella sentiu o coração martelar contra as costelas. Ela rolou o feed. A respiração suspensa. As fotos recentes eram todas em Florianópolis. Cafés em Jurerê, corridas na beira-mar, fins de semana na Praia Mole. Lívia não estava em Curitiba. Ela estava ali, na mesma cidade que eles, respirando o mesmo ar salgado. E a mentira não parava por aí. Em meio a paisagens deslumbrantes e selfies sorridentes, havia uma série de fotos que documentavam um amor radiante. Numa delas, Lívia exibia uma aliança de casamento reluzente, abraçada a um homem de ombros largos e sorriso cansado. A legenda dizia: 2 anos com meu porto seguro. O perfil dele estava marcado: Marcelo Andrade. Uma busca rápida revelou que ele era o dono da Andrade Imóveis, uma das maiores imobiliárias da cidade. Lívia não só morava em Florianópolis, como era casada. Casada há 2 anos. Stella largou o celular na cama como se ele queimasse. A imagem do jantar de domingo voltou com uma clareza brutal. Eduardo mentindo descaradamente, não apenas para ela, mas para seus próprios pais, construindo uma realidade alternativa, onde convidar uma ex-namorada, supostamente solteira e morando em outra cidade, era um ato inocente de nostalgia. A verdade era muito mais feia. Ele não apenas mentiu sobre onde Lívia estava, mas omitiu o fato mais crucial de todos. Ela tinha um marido. E a pergunta que ecoava na mente de Stella, cada vez mais alta, cada vez mais aterrorizante, era: por quê? Por que ele precisaria mentir sobre algo tão fundamental? A confiança que ela declarara na frente de todos agora parecia uma piada de mau gosto. E a base de seu casamento de 4 anos acabara de rachar, revelando um abismo escuro e desconhecido bem debaixo de seus pés. A segunda-feira amanheceu cinzenta, o céu de Florianópolis coberto por uma camada espessa de nuvens que parecia um reflexo do estado de espírito de Stella. A mulher que acordou não era a mesma que fora dormir. A Stella da noite anterior era uma esposa confusa e ferida. A desta manhã era uma caçadora. O choque inicial havia se solidificado em uma resolução fria e cortante. A dor ainda estava lá, uma brasa ardendo sob a superfície, mas agora estava coberta por uma camada de gelo. Ela não chorou. As lágrimas pareciam um luxo, uma indulgência que ela não podia se permitir. Em vez disso, uma clareza desconhecida tomou conta de sua mente. O mundo, que até domingo era um borrão de rotinas confortáveis e futuros planejados, agora estava em foco nítido e cada detalhe, cada gesto, cada palavra de Eduardo era uma potencial peça do quebra-cabeça. Ela se moveu pela manhã com uma precisão robótica, preparando o café, respondendo ao bom dia do marido com um sorriso que era uma obra-prima de engenharia facial, uma máscara perfeita que não revelava a tempestade que se formava por trás de seus olhos. Ela se tornou, naquele instante, uma detetive silenciosa em sua própria casa, e seu casamento, a cena de um crime em andamento. Eduardo, alheio à transformação da mulher ao seu lado, parecia mais leve, quase eufórico. Ele cantarolava enquanto se barbeava, uma melodia desafinada que arranhava os nervos de Stella. Ele escolheu uma camisa que não usava há meses,
uma azul claro que realçava seus olhos, e gastou um tempo extra arrumando o cabelo. Ele estava se enfeitando, e Stella sabia, com uma certeza que doía fisicamente, que não era para ela. Ele era um contador sênior em uma grande construtora no centro da cidade, um trabalho que ele frequentemente descrevia como monótono e previsível. No entanto, nas últimas semanas, essa monotonia parecia ter sido substituída por uma nova urgência. As reuniões de última hora e as demandas inesperadas do projeto começaram a se multiplicar. Ele começou a sair mais tarde do escritório com uma frequência alarmante. Antes, essas desculpas eram apenas ruído de fundo na vida do casal, palavras que ela aceitava sem questionar. Agora, elas soavam como alarmes de incêndio. Cada desculpa era uma mentira em potencial. Cada atraso, uma oportunidade para a traição. A investigação de Stella começou de forma metódica, quase clínica. Ela abriu um novo perfil no Instagram, um fantasma sem rosto e sem seguidores, cujo único propósito era seguir Lívia Albuquerque. O perfil de Lívia era um diário aberto de sua vida social, uma crônica em tempo real de seus movimentos. E para o horror crescente de Stella, os movimentos de Lívia começaram a se alinhar com os de Eduardo, com uma simetria assustadora. Na terça-feira, Eduardo ligou às 6 da tarde. Amor, vou atrasar. Surgiu uma reunião com um fornecedor novo. Coisa chata. Não me espere para o jantar. 20 minutos depois, um story de Lívia apareceu. Uma xícara de cappuccino em uma mesa de madeira rústica com a localização marcada. Café Cultura Centro. Stella conhecia aquele café. Ficava a 3 quarteirões do escritório de Eduardo. A mão que segurava o celular tremeu, mas ela tirou uma captura de tela, a primeira de muitas. A imagem foi salva em uma pasta oculta em seu computador, batizada com o nome inócuo de Receitas. Cada nova coincidência era um golpe surdo em seu peito, uma confirmação que ela desejava e temia na mesma medida. Na quinta-feira, Eduardo mandou uma mensagem. Preso no trânsito infernal da beira-mar. A prefeitura decidiu fechar uma pista bem na hora do rush. Vou demorar. 1 hora depois, Lívia postou uma foto do pôr do sol visto da janela de um restaurante, a silhueta inconfundível da ponte ao fundo. A legenda era simples: fim de tarde perfeito. O restaurante era o Pier 54, um lugar caro e romântico, localizado exatamente na direção oposta ao apartamento deles, no caminho que alguém faria se estivesse, de fato, preso no trânsito da beira-mar, mas com um destino muito diferente em mente. Stella sentiu o gosto amargo da bile na garganta. Ele nem se dava ao trabalho de criar mentiras elaboradas. Usava fragmentos da verdade, o trânsito real, a localização do escritório, e os torcia para servir a seus propósitos, confiando na fé cega dela para preencher as lacunas. A audácia dele era sufocante. A coleção de provas de Stella crescia a cada dia. Capturas de tela dos stories de Lívia, registros de chamadas mostrando as ligações de Eduardo exatamente nos horários das postagens, extratos do cartão de crédito conjunto que começavam a revelar um padrão suspeito. Jantares em dias de semana em restaurantes que ele dizia detestar, compras em lojas que ela nunca o vira entrar. Cada transação era uma pequena traição documentada, um rastro digital de sua vida dupla. Ela se tornou uma especialista em cruzamento de dados, uma analista forense de seu próprio casamento. A dor se misturava a uma raiva fria, uma fúria que lhe dava energia para continuar cavando, para desenterrar a verdade completa, por mais devastadora que fosse. Ela precisava saber a extensão do engano, a profundidade do abismo. A peça final do quebra-cabeça, a prova irrefutável que conectava todos os pontos, chegou na sexta-feira à noite. Eduardo estava no banho, o som da água um ruído constante que abafava o som do mundo.
O notebook dele estava aberto na mesa da sala, logado em seu e-mail pessoal, algo que ele raramente fazia. A curiosidade, agora uma força incontrolável, a impeliu. Com o coração batendo descompassado, ela se aproximou. A caixa de entrada estava cheia de e-mails de trabalho e newsletters, mas foi uma conversa em um aplicativo de mensagens corporativas, deixado aberto na tela, que prendeu sua atenção. Era uma troca de mensagens com um colega, Ricardo. Eles falavam sobre um projeto, prazos, planilhas. E então, no meio da conversa técnica, uma frase de Eduardo se destacou, brilhando em neon na escuridão de suas suspeitas. Não posso sair para beber hoje, cara. Tenho aquela reunião com o pessoal da Imobiliária Andrade. O chefe quer fechar a parceria de qualquer jeito. Imobiliária Andrade. O nome ecoou na mente de Estela como um tiro. Andrade. O sobrenome de Marcelo. O sobrenome do marido de Lívia. A ligação estava feita. Não era uma coincidência, não era uma paranoia. Era um plano. Eduardo não estava apenas se encontrando com Lívia. Ele estava se envolvendo profissionalmente com o marido dela, usando uma parceria de negócios como o disfarce perfeito para se aproximar, para se infiltrar, para transformar a traição em uma rotina legitimada pelo trabalho. A dimensão da manipulação era de uma perversidade que Estela mal conseguia compreender. Ele não estava apenas enganando a ela e a Marcelo. Estava usando sua própria empresa, seus colegas, seu chefe, como peões em seu jogo doentio. A náusea a atingiu com força, e ela teve que se apoiar na mesa para não cair. O som do chuveiro parou. Em pânico, ela fechou a janela do aplicativo e se afastou do notebook, o coração disparado. Quando Eduardo saiu do quarto, enrolado na toalha, com o cabelo molhado e um sorriso no rosto, ela o viu pela primeira vez como ele realmente era. Um estranho. Um ator talentoso que vivia sob seu teto, dormia em sua cama e construía um castelo de mentiras ao seu redor. Naquela noite, o sono foi um país estrangeiro que ela não conseguiu visitar. A cama, antes um refúgio, agora parecia um palco. Ela se deitava ao lado dele, sentindo o calor de seu corpo, o ritmo de sua respiração, e tudo parecia uma farsa. Cada movimento dele, cada suspiro, era uma fonte de especulação. Ele estava sonhando com ela ou com a outra. A cumplicidade que eles compartilhavam, as piadas internas, os 4 anos de história, tudo parecia contaminado, reescrito sob a luz sombria da traição. A raiva e a dor lutavam dentro dela, uma batalha violenta que a deixava exausta e desperta. Mas em meio ao caos emocional, uma nova certeza começou a se formar. Ela não podia enfrentar isso sozinha. Essa teia de mentiras era complexa demais, envolvendo outra pessoa que, como ela, estava sendo enganada. Marcelo Andrade, o marido. O homem cujo nome agora estava gravado a fogo em sua mente. Ele também merecia saber a verdade. Ou talvez, como indicava o seu sorriso cansado na foto do Instagram, ele já soubesse e estivesse sofrendo em silêncio, assim como ela. A ideia de contatá-lo era aterrorizante. Era cruzar uma linha, tornar tudo real, irrevogável. Mas a alternativa, continuar vivendo naquela farsa, sendo consumida pela dúvida e pela raiva, era infinitamente pior. Ela precisava de um aliado, precisava de alguém que entendesse a magnitude daquela traição. Pouco antes do amanhecer, quando os primeiros pássaros começavam a cantar e a cidade ainda dormia, Estela pegou o celular. Encontrou o site da Andrade Imóveis. O número de Marcelo estava listado, seu celular pessoal, uma prática comum para donos de negócios que queriam parecer acessíveis. Ela salvou o número, o dedo pairando sobre o ícone de mensagem. O que dizer? Como se apresentar? Oi, seu casamento é uma farsa e o meu também? A simplicidade, ela decidiu, era a única arma que lhe restava.
Com uma respiração profunda, que não foi suficiente para acalmar o tremor em suas mãos, ela digitou a mensagem, cada palavra um passo em direção ao desconhecido. Oi, Marcelo, aqui é a Estela, esposa do Eduardo. Acho que precisamos conversar. Ela apertou enviar, antes que a coragem a abandonasse. O pequeno tique azul de confirmação de leitura apareceu quase instantaneamente, seguido por um silêncio que durou uma eternidade. Ela observou a tela, a respiração presa na garganta, esperando a explosão, a negação, a confusão. Mas a resposta, quando veio, não foi nada disso. Foi algo muito mais assustador e, ao mesmo tempo, reconfortante. Foi a confirmação de que ela não estava louca. A resposta de Marcelo não demorou horas. Chegou em menos de 5 minutos, um piscar de tela no silêncio opressivo do quarto. A rapidez da mensagem, por si só, já era uma confissão. Não houve perguntas, não houve choque, não houve um desculpe, acho que você se enganou. Apenas 6 palavras que carregavam o peso de meses, talvez anos, de suspeitas silenciosas. Eu já desconfiava. Vamos conversar pessoalmente. Aquela frase tão curta e direta foi para Estela como encontrar um outro sobrevivente em uma ilha deserta. A solidão que a consumia se dissipou um pouco, substituída por uma estranha e sombria camaradagem. Ela não estava louca, não estava inventando coisas. Havia outra pessoa do outro lado do espelho, vivendo a mesma farsa, sentindo o mesmo gosto amargo da traição. Eles combinaram de se encontrar em um café na Lagoa da Conceição, um lugar neutro, ensolarado e público, cuja atmosfera vibrante contrastava violentamente com o propósito sombrio daquele encontro. Quando Estela chegou, Marcelo já estava lá, sentado em uma mesa nos fundos, de costas para a maior parte do movimento, como se buscasse instintivamente o anonimato. Ela o reconheceu imediatamente das fotos, mas a imagem digital não fazia jus à exaustão que ele carregava pessoalmente. Ele parecia mais velho do que nas fotografias. Havia vincos de preocupação ao redor de seus olhos, e a maneira como ele segurava a xícara de café, com as 2 mãos, como se buscasse aquecer algo que estava gelado por dentro, falava de uma fadiga que não era apenas física. Seu rosto era o retrato de um homem que há muito tempo havia parado de lutar contra uma maré e simplesmente se deixava levar, esperando o inevitável naufrágio. Ao vê-la se aproximar, ele se levantou, um gesto de cortesia que parecia custar-lhe um esforço imenso. Não houve um aperto de mão, apenas um aceno de cabeça, um reconhecimento mútuo de que ambos pertenciam ao mesmo clube indesejado. Estela, ele disse, a voz mais rouca do que ela imaginara. Obrigado por vir. Ela se sentou, o coração batendo forte contra as costelas. O barulho do café, as conversas animadas, o som da máquina de expresso, tudo parecia distante, como se eles estivessem dentro de uma bolha de silêncio e tensão. Obrigada por responder, ela conseguiu dizer. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de palavras não ditas. Foi Marcelo quem o quebrou, olhando para a sua xícara como se lesse o futuro nas borras de café. Ela sempre dizia que estava em reunião, ele começou, a voz monótona, desprovida de emoção, como a de alguém que repetiu aquela frase para si mesmo 1000 vezes. Reuniões de última hora, jantares com clientes, viagens de prospecção. No começo, eu acreditava. Por que não acreditaria? Depois, as desculpas começaram a ficar vagas. Os detalhes não batiam. Eu perguntava, e ela ficava na defensiva, me acusava de ser controlador, de não confiar no sucesso dela. Então, eu parei de perguntar. Eu fingia acreditar. É mais fácil, sabe? Fingir, pelo menos por um tempo. A confissão dele abriu uma comporta em Estela. Ela pegou o celular, a mão agora firme, e o colocou sobre a mesa. Eduardo também, disse ela, a voz ganhando força. Reuniões, projetos, fornecedores,
mas eles são descuidados, ou talvez arrogantes. Eles deixam um rastro. Ela abriu a pasta Receitas e começou a mostrar as provas, uma a uma. O story de Lívia no café, a 3 quarteirões do escritório. A foto do pôr do sol no restaurante romântico no dia em que ele estava preso no trânsito. As datas, os horários, as localizações, tudo se alinhando em uma coreografia macabra de engano. A cada print que ela mostrava, o rosto de Marcelo se contraía um pouco mais, não de surpresa, mas de confirmação. Era como se ele estivesse vendo as peças de seu próprio quebra-cabeça particular se encaixarem nas peças dela, formando uma imagem única e hedionda. Quando Stella terminou, foi a vez dele. Marcelo abriu uma pasta em seu próprio celular com o nome igualmente discreto de Impostos. O que ele mostrou foi ainda mais devastador. Não eram apenas stories do Instagram. Eram faturas de cartão de crédito, recibos de hotel, comprovantes de passagens aéreas. Ela disse que a empresa pagou por uma viagem de incentivo a São Paulo em abril. Fim de semana de spa para os melhores vendedores. Ele disse, mostrando a fatura do cartão de crédito de Lívia. Mas a fatura mostra o Hotel Fasano, um dos mais caros da cidade, e um jantar para 2 no DOM, que custou quase R$2.000. Empresas não pagam por isso. Ele passou para a próxima imagem. E aqui, continuou ele, é a parte interessante. Era um print da fatura do cartão de Eduardo, que Stella havia fotografado. Na mesma data, uma passagem aérea para São Paulo e uma série de despesas com Uber na mesma região do hotel. Eles não estavam apenas se encontrando para cafés. Estavam viajando juntos, vivendo uma vida de luxo e romance às custas da confiança e do dinheiro de seus cônjuges. Juntos ali, naquele café ensolarado, eles montaram o quebra-cabeça completo. A reunião com a imobiliária Andrade, que Eduardo mencionara, era o álibi perfeito. Ele usava o pretexto de uma parceria de negócios para justificar encontros e ligações, transformando o marido da amante em seu escudo. As viagens de trabalho de ambos coincidiam com uma precisão matemática. Um congresso de contabilidade para Eduardo em Belo Horizonte era, na verdade, um fim de semana romântico com Lívia, que havia dito a Marcelo que estava visitando uma tia doente. Um evento de lançamento da construtora no Rio de Janeiro era a desculpa para passarem o feriado juntos em um hotel de frente para o mar. A teia de mentiras era tão vasta, tão intrincada e tão antiga que os deixou sem fôlego. Eram meses, pelo menos 6, de uma vida dupla meticulosamente planejada. Marcelo recostou-se na cadeira, passando a mão pelo rosto com um cansaço que parecia vir da alma. Ele ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos em um ponto qualquer sobre a lagoa, como se contemplasse os destroços de seu casamento flutuando na água. Stella esperou, dando-lhe o espaço para processar a avalanche de informações concretas que confirmavam seus piores medos. Quando ele finalmente falou, sua voz era diferente. A resignação havia desaparecido, substituída por uma centelha de aço. Eles planejam se ver no casamento da Camila, não é? Ele perguntou, mais afirmando do que questionando. É o grande evento, a oportunidade perfeita. Stella assentiu, o nó em sua garganta apertando. Sim. Ele fez questão de convidá-la. Disse que ela era praticamente da família e que eu deveria confiar nele. Um sorriso amargo, quase um esgar, crispou os lábios de Marcelo. Confiança. Ele repetiu a palavra como se fosse um veneno. Eles adoram essa palavra. Usam-na como uma arma para nos manter cegos. Ele se inclinou para a frente, os olhos encontrando os de Stella. E pela primeira vez, ela viu algo além da dor. Viu uma chama de fúria, uma determinação gélida. Então que se vejam, ele disse, a voz baixa e perigosa. Vamos dar a eles exatamente o que querem, um encontro no casamento. Mas com a plateia completa,
A sugestão pairou no ar, chocante e, ao mesmo tempo, irresistivelmente lógica. Confrontá-los em particular, eles negariam, mentiriam, a acusariam de louca, de ciumenta. Fariam o que sempre fizeram, manipulariam a narrativa. Mas em público, diante da família, dos amigos, dos colegas, não haveria para onde fugir. O plano nasceu ali, entre xícaras de café frio e corações partidos. Não foi um plano de vingança histérica, mas uma estratégia de execução calculada. Eles não gritariam, não fariam uma cena vulgar. Eles usariam a verdade como uma arma cirúrgica. O palco seria o jantar de ensaio do casamento, na noite anterior à cerimônia. Um evento íntimo, familiar, o lugar perfeito para o drama se desenrolar. Eduardo, em sua arrogância, havia escolhido o cenário para sua mentira. Eles apenas o usariam para a exposição da verdade. Eu vou ao jantar, disse Stella, a voz firme, sentindo uma onda de poder substituir o medo. E você virá comigo. Como meu acompanhante, Marcelo a encarou, avaliando-a. Você tem certeza? Isso vai ser uma explosão nuclear. Eu sei, respondeu ela, mas estou cansada de viver na zona de radiação. Prefiro a explosão. Pelo menos depois dela, o ar fica limpo. Ele assentiu lentamente, uma admiração relutante em seus olhos. Tudo bem, eu serei seu acompanhante. Eles passaram a hora seguinte refinando os detalhes, como dois generais planejando uma batalha. Eles chegariam separadamente para maximizar o impacto. Stella chegaria primeiro, desempenhando o papel da esposa elegante e serena. Eduardo e Lívia chegariam depois, esperando encontrar um ambiente acolhedor para sua farsa. E então, no momento em que estivessem mais confortáveis, mais seguros em sua mentira, Marcelo entraria. Ele traria cópias impressas das provas, um dossiê da traição deles, contido em um envelope simples, sem gritos, sem acusações descontroladas. Apenas fatos, apresentados com uma calma devastadora. O final da história, que Eduardo pensava estar escrevendo, seria, na verdade, ditado por eles. Ao se despedirem, não havia mais a hesitação do início. Havia um pacto. Eram dois estranhos, unidos pela mais dolorosa das circunstâncias, prestes a incendiar suas próprias vidas para que pudessem finalmente sair das cinzas e respirar ar puro novamente. A contagem regressiva havia começado. A noite do jantar de ensaio chegou com uma beleza cruel. O céu sobre a Lagoa da Conceição era de um azul cobalto profundo, salpicado de estrelas que brilhavam com uma indiferença gélida. O restaurante escolhido por Lúcia, a mãe de Eduardo, era um dos mais sofisticados da ilha, um santuário de bom gosto com janelas panorâmicas que se abriam para a água cintilante e a silhueta das dunas ao longe. O ambiente interno era um sussurro de elegância. Luz de velas, arranjos de lírios brancos e o som suave de um piano tocando bossa nova ao vivo. O clima era de celebração contida, a antecipação feliz que precede um casamento. Taças de champanhe tilintavam, risadas flutuavam no ar e a família se reunia em pequenos grupos, compartilhando histórias e expectativas. Para qualquer observador externo, era um retrato perfeito de felicidade familiar. Mas para Stella, aquele salão era um palco e à noite a estreia de uma peça cujo final seria devastador. Ela havia passado a tarde se preparando como uma guerreira antes da batalha. O banho foi longo, a maquiagem foi aplicada com a precisão de um artista, cada camada de base e rímel uma nova camada de armadura. E então, o vestido. Era de um verde esmeralda profundo, um tecido pesado que caía em dobras luxuosas, abraçando seu corpo sem ser vulgar. A cor era uma escolha deliberada. Era a cor da inveja, do veneno, mas também da renovação e da esperança. Era uma declaração. Quando se olhou no espelho, a mulher que a encarou de volta era uma estranha familiar.
Havia uma dureza em seu olhar, uma determinação em sua postura que ela não possuía semanas atrás. A dor a havia esculpido, removendo as arestas suaves da ingenuidade e revelando o aço por baixo. Ela entrou no restaurante sozinha, a cabeça erguida, os saltos ecoando suavemente no piso de madeira polida. O vestido verde se movia com ela, uma mancha de cor vibrante em meio aos tons neutros dos convidados, e as conversas pararam por um instante enquanto todos se viravam para olhá-la. Ela sentiu os olhares, a admiração, a curiosidade e os absorveu, transformando-os em combustível. Lúcia, sua sogra, veio ao seu encontro, o rosto iluminado por um sorriso genuíno. Estela, querida, você está deslumbrante, absolutamente deslumbrante. Esse vestido parece uma joia. Ela beijou o rosto de Estela, o perfume caro envolvendo-a. Onde está o Eduardo? Pensei que viriam juntos. Estela forçou um sorriso. A primeira performance da noite. Ele teve um imprevisto, precisou buscar uma amiga no aeroporto, mas já devem estar chegando. A menção da amiga fez o sorriso de Lúcia vacilar por uma fração de segundo, uma microexpressão de desconforto que Estela registrou. Ela sabia. No fundo, Lúcia sabia que algo estava errado, mas a etiqueta, a necessidade de manter as aparências, a impedia de questionar. Estela aceitou uma taça de champanhe, o líquido borbulhando como a ansiedade em seu estômago. Ela não beberia, mas precisava do acessório, da normalidade que ele representava. Ela circulou pelo salão, cumprimentando tios, primos, os pais da noiva, Camila, que a abraçou com força, sussurrando. Você está linda, cunhada, mas parece tensa. Está tudo bem? Estela apenas sorriu e disse, ansiedade pelo grande dia de vocês. Era uma meia-verdade. A ansiedade era real. Mas o motivo era outro. Então, a porta do restaurante se abriu novamente e o ar pareceu mudar. Eduardo entrou, e por um momento ele parecia o homem por quem Estela havia se apaixonado. Alto, charmoso, com um sorriso que poderia vender gelo a esquimós. Mas o sorriso não era para ela. Era para a mulher que caminhava ao seu lado, a mão dela entrelaçada na dele com uma naturalidade chocante. Lívia. Ela era exatamente como nas fotos, loira, esguia, vestindo um vestido branco de seda que era simples, mas gritava dinheiro. O vestido branco, Estela notou com uma pontada de ironia amarga, era quase uma afronta, uma tentativa de reivindicar uma pureza que ela claramente não possuía. Eles não entraram como amigos. Eles entraram como um casal, rindo de uma piada particular, os corpos próximos, a energia entre eles crepitando com uma intimidade que era um tapa na cara de todos na sala. O som do piano pareceu hesitar. As conversas diminuíram para um murmúrio. Roberto, o pai de Eduardo, franziu a testa, o olhar fixo nas mãos dadas do filho com a ex-namorada. Lúcia ficou pálida. Eduardo, em sua bolha de arrogância, parecia não notar a mudança de temperatura. Ele avistou Estela e a guiou em sua direção, um predador trazendo sua presa para o covil. Ele ainda segurava a mão de Lívia quando parou na frente dela. Amor, ele disse, a voz carregada de uma falsa naturalidade que era quase cômica. Essa é a Lívia. Lembra dela, não é? Ele finalmente soltou a mão de Lívia para tentar beijar o rosto de Estela, mas ela se moveu sutilmente e seus lábios encontraram o ar. Estela voltou seu olhar para Lívia, um olhar frio e avaliador que fez a outra mulher se encolher minimamente. Então, ela sorriu. Não era um sorriso caloroso, era um sorriso afiado, cortante, como vidro quebrado. Lembro sim, Eduardo. Ela respondeu, a voz clara e ressonante no silêncio que se instalava. Lembro perfeitamente da Lívia. Ela fez uma pausa, deixando a tensão se construir, antes de adicionar com uma doçura venenosa. Mas, pelo visto, você lembra melhor do que eu. A farpa atingiu o alvo. O sorriso de Eduardo vacilou.
Lívia desviou o olhar, o rubor subindo por seu pescoço. A atmosfera na sala tornou-se irrespirável. Os convidados mais próximos fingiam não ouvir, mas seus corpos estavam rígidos, suas orelhas atentas. O confronto silencioso poderia ter se arrastado, um duelo de olhares e subtextos, mas o roteiro daquela noite previa um clímax mais dramático. E ele chegou pontualmente. A porta do restaurante se abriu pela terceira vez. Marcelo entrou. Ele não entrou apressado ou com raiva. Ele entrou com a calma deliberada de um homem que tem todo o tempo e todo o poder do mundo. Estava impecável em um terno escuro, o cabelo perfeitamente penteado. Ele não parecia um marido traído em busca de vingança. Parecia um executivo chegando para fechar um negócio hostil. Em sua mão, ele segurava um envelope pardo, simples, mas que, naquele contexto, parecia carregar o peso de uma sentença de morte. Ele parou por um momento no umbral, seus olhos varrendo o salão, encontrando os de Stella em um rápido aceno de confirmação, antes de se fixarem em sua esposa. O efeito foi instantâneo e cataclísmico. O rosto de Lívia se desfez. A cor sumiu de suas bochechas, deixando para trás uma máscara de cera. Seus olhos se arregalaram em puro terror, e a taça de champanhe que ela segurava escorregou de seus dedos trêmulos. O som do cristal se estilhaçando no chão de mármore ecoou pelo salão silencioso, um som agudo e definitivo como o de um sino anunciando uma execução. O champanhe dourado se espalhou pelo chão, manchando a barra de seu vestido branco, uma metáfora visual quase poética para a pureza manchada. Todos os olhares que antes estavam no trio tenso agora se voltaram para Marcelo, que começou a caminhar em direção a eles, seus sapatos fazendo um som suave e ameaçador no chão. Marcelo! A voz de Lívia foi um sussurro estrangulado, o nome saindo de seus lábios como uma maldição. Eduardo se virou, o choque e a confusão estampados em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Isso é um evento particular. Marcelo parou a poucos metros deles, o olhar frio como gelo. Desculpem interromper a festa, disse ele, a voz calma, mas projetada para que todos pudessem ouvir. Mas acontece que minha esposa e o cunhado da noiva, ele fez um gesto com a cabeça na direção de Eduardo, têm se encontrado às escondidas há meses, e como sou um homem que gosta de fatos, eu trouxe provas. Ele ergueu o envelope pardo. A palavra provas caiu na sala como uma bigorna. O caos controlado se instalou. Roberto se levantou, o rosto uma máscara de fúria. Lúcia levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. Camila e seu noivo olhavam, atônitos, sem entender a cena que se desenrolava. Foi Stella quem agiu em seguida, completando o ataque coordenado. Enquanto Marcelo mantinha a atenção de todos, ela abriu o celular, o brilho da tela iluminando seu rosto determinado. Provas como esta, você quer dizer? Ela disse, virando a tela para que Lúcia e Roberto pudessem ver. Era o print da fatura do Hotel Fasano, com o jantar caríssimo para 2. Lívia disse que estava em uma viagem de incentivo da empresa, não é? Engraçado, porque na mesma data, Eduardo também estava em São Paulo, em um congresso. Ela passou para a próxima imagem. E aqui estão as passagens aéreas, compradas no mesmo dia, para o mesmo voo. Que coincidência! Eduardo, finalmente percebendo a armadilha em que havia caído, tentou retomar o controle. Ele deu um passo em direção a Stella, a mão estendida em um gesto de súplica. Stella, por favor, não faça isso. Deixa eu explicar, não é o que parece. A desesperança em sua voz teria sido patética se não fosse tão merecida. Stella o encarou. O desprezo em seus olhos era uma força física. Claro que você pode explicar, Eduardo, disse ela, a voz fria como o Ártico. Mas eu sugiro que desta vez você explique olhando nos olhos dos seus pais. Ela gesticulou na direção de Roberto e Lúcia.
O golpe foi certeiro. Eduardo se virou e viu o rosto devastado de sua mãe e a fúria gelada de seu pai. Ele murchou. A arrogância, a confiança, tudo se esvaiu, deixando para trás apenas um homem pequeno e patético, exposto sob as luzes do restaurante. Lúcia não conseguiu mais se conter. Um soluço escapou de seus lábios e ela desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. Foi Roberto quem proferiu a sentença. Ele se levantou em toda a sua altura, a autoridade de patriarca inquestionável em sua voz. Ele não gritou. Sua voz era baixa, mas carregada de um poder que fez todos se encolherem. Ele apontou para a porta. "Saiam daqui!" ordenou ele, o olhar fixo em seu filho e em Lívia. "Agora!" Eduardo hesitou, olhando de seu pai para Estela como se procurasse uma saída, uma brecha. "Mas, pai, agora!" A voz de Roberto trovejou, quebrando a calma mortal e fazendo as taças vibrarem. A ordem era final, irrevogável. Lívia, com o vestido manchado e o rosto banhado em lágrimas de humilhação, agarrou o braço de Eduardo e o puxou em direção à saída, um navio naufragado arrastando o outro para o fundo. Enquanto eles se retiravam sob o olhar chocado e acusador de 30 pares de olhos, Estela ergueu sua taça de champanhe intocada. Sua mão estava perfeitamente firme. Ela olhou para os convidados restantes, para a família cujo retrato perfeito acabara de ser rasgado, e fez seu brinde. "Aos noivos", começou ela, a voz clara e forte, "e a um futuro construído sobre a verdade." Ela fez uma pausa, o olhar varrendo a sala antes de concluir com uma ironia cortante. "Ao amor sincero e ao fim da hipocrisia." Ela levou a taça aos lábios e tomou um gole lento e deliberado. O champanhe desceu frio, mas em seu peito, pela primeira vez em semanas, ela sentiu um calor que não era de raiva ou dor, mas de libertação. A bomba havia explodido, e em meio aos destroços, ela estava de pé, intacta. A saída de Eduardo e Lívia do restaurante não foi o fim da explosão, mas o início da onda de choque. Eles deixaram para trás um vácuo, um silêncio tão profundo que o som do piano, ao tentar retomar timidamente a melodia, pareceu uma profanação. Os convidados estavam congelados, como se uma fotografia tivesse sido tirada no exato momento do impacto. Rostos exibiam uma mistura de choque, constrangimento e uma fascinação mal disfarçada. O drama, cru e visceral, havia sido servido como prato principal, e agora ninguém sabia como proceder com a sobremesa. Foi Camila, a noiva, quem quebrou o feitiço. Ela se levantou, caminhou até Estela, ignorando os olhares e os sussurros, e a abraçou. Não foi um abraço de pena, mas de solidariedade. "Eu sinto muito", ela sussurrou no ouvido de Estela. "Sinto muito que você tenha passado por isso, e sinto muito que meu irmão seja esse idiota." Aquele gesto simples de apoio foi a permissão para que a vida retomasse seu curso, ainda que de forma desajeitada. A notícia do que aconteceu naquele jantar de ensaio se espalhou por Florianópolis, com a velocidade de um incêndio em dia de vento nordeste. A cidade, apesar de ser uma capital, funcionava como uma cidade pequena quando se tratava de fofoca nos círculos sociais certos. A história tinha todos os ingredientes de um escândalo perfeito: traição, uma família proeminente, um confronto público e uma vingança executada com precisão cirúrgica. Antes mesmo que o sol nascesse no dia do casamento, a narrativa já havia sido contada e recontada em grupos de WhatsApp, em telefonemas apressados, cada versão adicionando uma nova camada de detalhes, alguns verdadeiros, outros fantasticamente exagerados. Estela foi pintada ora como uma heroína trágica, ora como uma vingadora implacável. Eduardo e Lívia foram universalmente condenados, seus nomes transformados em sinônimos de vergonha. Lívia, em uma tentativa desesperada de controlar a narrativa e salvar o que restava de sua reputação, recorreu à única arma que conhecia:
as redes sociais. Na manhã seguinte, enquanto a família se preparava para um casamento que agora estava manchado pela infâmia, ela publicou um texto longo e vitimista em seu Instagram. A foto que o acompanhava era uma imagem em preto e branco dela mesma, olhando melancolicamente para o mar. Às vezes, na vida, nos deparamos com a amargura de pessoas que não conseguem seguir em frente, ela escreveu. Algumas pessoas não superam o passado e, em sua infelicidade, precisam criar dramas para aparecer, para destruir a paz dos outros. É triste ver até onde a inveja e o ciúme podem levar alguém. Mas eu escolho a luz. Escolho me erguer acima da negatividade e focar na minha verdade, cercada por aqueles que conhecem meu coração. A postagem era uma obra-prima de manipulação, uma tentativa de se pintar como a vítima de uma ex-esposa desequilibrada e ciumenta. Por algumas horas funcionou. Comentários de amigos desinformados surgiram, oferecendo apoio, corações e mensagens de "fique forte". Mas a mentira dela teve vida curta. Marcelo, que até então havia permanecido em silêncio, reagiu. Sua resposta não foi emocional ou acusatória. Foi fria, factual e absolutamente demolidora. Ele não escreveu um texto. Ele não precisava. Em seu próprio perfil, que até então era estritamente profissional, ele postou um carrossel de imagens. A primeira era uma foto de seu casamento com Lívia, os dois sorrindo, felizes. As imagens seguintes eram as provas, uma a uma, em alta resolução para que ninguém pudesse duvidar. A fatura do Hotel Fasano, o recibo do jantar no DOM, as passagens aéreas para São Paulo, com os nomes de Lívia e Eduardo lado a lado. A reserva de um fim de semana romântico em um hotel boutique em Santo Antônio de Lisboa, feita no cartão de crédito de Eduardo, em uma data em que Lívia deveria estar em um retiro de yoga. A sequência de imagens era um nocaute. E a legenda que ele escolheu foi a pá de cal, uma frase curta que se tornou um bordão na cidade por semanas. A verdade tem comprovante. O efeito foi imediato e devastador. A postagem de Marcelo foi compartilhada centenas de vezes. Os comentários de apoio no perfil de Lívia se transformaram em acusações. Amigos em comum, que antes ofereciam solidariedade, agora se calavam ou, pior, comentavam na postagem de Marcelo com expressões de choque e decepção. O castelo de cartas de Lívia desmoronou em praça pública. O escândalo, que antes era uma fofoca, agora era um fato documentado. Para Eduardo e Lívia, as consequências foram rápidas e brutais. A construtora onde Eduardo trabalhava, uma empresa familiar e conservadora, não tolerou a mancha em sua reputação. Ele foi chamado para uma reunião na segunda-feira e convidado a se demitir para evitar um escândalo maior. Humilhado, sem emprego e ostensivamente expulso de sua própria família, ele fez as malas e se mudou para o interior do estado, para a casa de um primo em uma cidade pequena, buscando o anonimato que havia perdido. Lívia, por sua vez, viu seu mundo social implodir. Clientes de sua agência de marketing começaram a cancelar contratos, não querendo suas marcas associadas à sua imagem tóxica. Amigos pararam de retornar suas ligações. E Marcelo, com a mesma eficiência com que apresentou as provas, entrou com o pedido de divórcio. A vida de luxo e aparências que ela tanto prezava se desfez em pó. Enquanto o mundo deles ruía, Estela se recolheu. Ela passou o primeiro mês em um casulo de silêncio. O casamento de Camila aconteceu, belo e agridoce, com um elefante invisível na sala que todos fingiam não ver. Estela cumpriu seu papel de cunhada, sorriu para as fotos, mas seus olhos estavam distantes. Depois, ela se permitiu sentir. Chorou por dias a fio, não pelo homem que Eduardo se revelou ser, mas pelo homem que ela pensou que ele era, pelo futuro que haviam planejado e que agora era apenas uma miragem. Dormiu pouco,
assombrada por memórias que agora pareciam todas falsas. Comeu quase nada, mas lentamente, em meio à dor e ao esgotamento, algo novo começou a brotar. Uma sensação que ela não sentia há muito, muito tempo. Paz. Era uma paz frágil, como a primeira luz da manhã após uma tempestade, mas era real. A paz de não ter mais que duvidar, de não ter mais que se questionar se estava louca. A paz da verdade, por mais feia que fosse. Nesse período de reclusão, alguns gestos de apoio se tornaram faróis na escuridão. Seu sogro, Roberto, ligou uma única vez. A voz dele, normalmente tão assertiva e barulhenta, estava baixa, embargada. Estela, ele disse, eu só quero te pedir desculpas, em nome da minha família, em meu nome. Nós falhamos com você. O pedido de desculpas, vindo do homem que ela sempre vira como uma figura intimidadora, a desarmou. A mãe dela, que morava em outra cidade, apareceu de surpresa em sua porta, trazendo potes de sopa, flores e a presença silenciosa e reconfortante que só uma mãe pode oferecer. Ela não fez perguntas, não a pressionou a falar, apenas sentou-se com ela, assistiu a filmes bobos e a lembrou de que ela não estava sozinha. Mas foi a conversa com Camila, algumas semanas após o casamento, que mais a tocou. A irmã de Eduardo a convidou para um café, e em meio ao aroma de grãos moídos, ela pegou a mão de Estela e olhou em seus olhos. Eu sei que parte da nossa família, os mais velhos, os mais tradicionais, estão dizendo que você expôs a todos, que lavou roupa suja em público. Disse Camila, a voz baixa e séria. Mas eu quero que você saiba que eu não penso assim. Nenhum de nós da nossa geração pensa. Você não estragou o meu casamento, Estela. Ela fez uma pausa, apertando a mão de Estela com mais força. Você salvou a nossa família de continuar vivendo um teatro. Você nos deu a verdade. E isso não tem preço. Você foi corajosa, a pessoa mais corajosa que eu conheço. As palavras de Camila foram como um bálsamo. Estela percebeu que, ao explodir seu próprio casamento, ela não havia destruído uma família. Havia forçado uma purificação, uma dolorosa, mas necessária, remoção do câncer da hipocrisia que os consumia silenciosamente. E ao fazer isso, ela não apenas se libertou, mas libertou a todos eles da obrigação de fingir. A paz que ela sentia começou a se fortalecer, a criar raízes, prometendo um futuro onde ela não precisaria mais atuar. O tempo, depois da explosão, não passou em dias ou semanas, mas em fases de luto e redescoberta. Os primeiros 3 meses foram um borrão de burocracia e caixas de papelão. Estela, com a ajuda silenciosa e eficiente de Camila, esvaziou o apartamento de qualquer vestígio de Eduardo. Cada objeto dele, que era encaixotado, parecia remover um peso de suas costas. O terno que ele usou no casamento deles, o relógio que ela lhe deu de aniversário, os livros de contabilidade que ocupavam uma prateleira inteira. Tudo foi despachado para o interior. Um passado enviado por transportadora. Quando a última caixa saiu, Estela ficou parada no meio da sala, agora espaçosa, e respirou fundo. O ar parecia mais limpo, mais leve. Era o cheiro da liberdade e era inebriante. Foi nesse vazio que ela encontrou espaço para se reconstruir. Lembrou-se de uma paixão antiga, da época da faculdade. A cerâmica. A sensação da argila fria e maleável em suas mãos, a concentração necessária para transformar um bloco de terra em algo belo e útil. Era o oposto de seu casamento. Era honesto, tangível, e o resultado final dependia apenas de sua própria habilidade e paciência. Com o dinheiro da venda do apartamento, que Roberto fez questão que ficasse inteiramente com ela, Estela alugou um pequeno sobrado charmoso no bairro da Trindade. O andar de baixo se tornou seu ateliê, um espaço rústico com paredes de tijolo aparente,
prateleiras de madeira cheias de potes de esmalte e um forno de cerâmica que era a peça central de seu novo universo. O cheiro de argila úmida e café fresco que ela fazia em uma pequena cafeteira no canto substituiu o perfume caro de Eduardo e o cheiro de mentiras velhas. Ali, com as mãos sujas de barro, ela encontrou sua terapia. Cada vaso que ela moldava no torno, cada prato que ela pintava, era um ato de criação, uma afirmação de que ela era capaz de construir beleza a partir do caos. A notícia de seu ateliê se espalhou e logo ela estava recebendo encomendas, dando aulas para pequenos grupos, sua vida preenchida por um propósito que vinha de dentro, não de um status de relacionamento. Enquanto isso, o mundo continuava a girar. Marcelo, com quem ela manteve uma amizade discreta e solidária, também encontrou seu caminho. Após finalizar o divórcio, ele se permitiu ser cuidado. Começou a namorar uma médica do Hospital Celso Ramos, uma mulher de sorriso gentil e olhos cansados de plantões reais, não de desculpas inventadas. Estela ficou genuinamente feliz por ele. Eles eram sobreviventes do mesmo naufrágio. E ver o outro encontrar um porto seguro era uma vitória compartilhada. E Estela, ela não procurava por amor. Estava ocupada demais, se apaixonando por si mesma novamente. Mas o amor, muitas vezes, aparece quando não estamos olhando. Aconteceu em uma tarde chuvosa, quando ela entrou em uma cafeteria artesanal no centro para fugir do temporal. O lugar era pequeno, aconchegante, e o homem atrás do balcão tinha farinha no cotovelo e um sorriso que parecia iluminar o dia cinzento. Ele era Caio, o chefe e dono do lugar. Eles conversaram sobre café, sobre o tempo, sobre a cerâmica das xícaras que ele usava. A conversa fluiu com uma facilidade que a surpreendeu. Ele não prometia mundos, não usava palavras grandiosas. Ele falava sobre a fermentação do pão, sobre a origem dos grãos de café, sobre as pequenas verdades de seu ofício. No segundo encontro, ele a levou para conhecer a cozinha de sua cafeteria depois do expediente. O lugar cheirava a alho, a alecrim, a chocolate. Ele riu e disse: "Se um dia eu mentir para você e disser que estava trabalhando até tarde, você vai saber na hora. É só sentir meu cheiro. Se não for de comida, pode desconfiar." Estela riu. Foi uma risada que veio do fundo da alma, livre, sem o peso da dúvida. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que podia confiar no ar que respirava. Meses depois, a vida levou de volta ao ponto de partida, mas em um cenário completamente transformado. Era o primeiro aniversário de casamento de Camila e seu marido. A comemoração foi um churrasco no jardim da casa dos pais de Eduardo, o mesmo jardim que um dia pareceu tão hostil para Estela. Agora ela se sentia em casa. Caio estava ao seu lado, virando a picanha na grelha com Roberto, os dois rindo como velhos amigos. Lúcia a tratava não como ex-nora, mas como uma filha querida, mostrando-lhe as novas orquídeas que havia plantado. A atmosfera era leve, genuína. Durante os brindes, o marido de Camila se levantou, ergueu sua taça e olhou diretamente para Estela. "Há um ano", ele começou, "nós tivemos um jantar de ensaio bem memorável. Risadas suaves percorreram o grupo. E naquele dia, a Estela, com uma coragem que eu admiro profundamente, nos ensinou uma lição. Ela nos ensinou que uma família não se sustenta com aparências, mas com verdade. Ela teve a coragem de trocar um teatro por uma vida real. Então, um brinde a Estela, que nos lembrou do que realmente importa." Todos ergueram suas taças. Estela sentiu os olhos marejarem, mas desta vez as lágrimas eram de gratidão. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, que agora era um reflexo de quem ela era, cheio de plantas, livros e peças de cerâmica imperfeitas e lindas, ela abriu um diário que havia começado a escrever.
Na página em branco, ela relembrou a frase que havia sido o estopim de tudo, a frase que Eduardo dissera com tanta arrogância à mesa de jantar. Ele disse: "Se você confia em mim, vai entender." Ela escreveu, a caligrafia fluida e segura. E eu entendi. Eu finalmente entendi. Entendi que a confiança que ele pedia não era confiança, era obediência. Entendi que a verdade não precisa de apelos, ela simplesmente é. E entendi que confiança sem verdade é só cegueira com nome bonito. No momento em que terminou de escrever, seu celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Caio. Fechando o café. Guardei o último pedaço do bolo de fubá com goiabada para você. Aquele que você gosta. Estela sorriu. Um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Ela se levantou e foi até a janela, sentindo a brisa suave do mar entrar e balançar as cortinas. A vingança, a dor, a raiva. Tudo aquilo parecia pertencer a uma outra vida, a uma outra mulher. Já não importava se Eduardo estava feliz ou miserável, se Lívia havia aprendido a lição. A história deles havia terminado. A dela estava apenas começando. Agora, o que importava era a paz de estar livre. Livre para moldar seu próprio futuro, para amar sem medo, para viver uma vida que, como suas cerâmicas, podia ter suas falhas e imperfeições, mas era, acima de tudo, real e absolutamente sua. Gostou dessa história de traição e superação? Então deixe seu like. A minha parte favorita foi o brinde da Estela no final do jantar. E a sua? Comente aqui embaixo. Para mais histórias assim, se inscreva no canal e ative o sininho.